Olá, graça e paz, Bispo Rueda mais uma vez por aqui, já lhe agradecendo por você participar comigo dessa grande jornada de Gênesis ao Apocalipse. Já aproveita e deixa seu like aqui, contribui conosco nesse canal e venha comigo ler toda a Bíblia. Nós vamos começar hoje a ler o livro de Deuteronômio. É isso aí, Deuteronômio. Vamos embora, vamos juntos? Então, Deuteronômio, capítulo 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. É uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cades-Barneia, pelo caminho do Monte Seir. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, o rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem, vão à região montanhosa dos amorreus e todos seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa de Cefelá, no Negueb, a costa marítima, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, e eles e a sua descendência depois deles. Desse mesmo tempo, eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, façam com vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu ponha por chefe de vocês. Então vocês me responderão que era bom fazer o que eu tinha falado. E assim, peguei os chefes das suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês. Chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, e oficiais segundo as suas tribos. Nesse tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. E assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele caminho grande, terrível, deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou esta terra diante de vocês. Vão e a tomem por posse nessa terra. Como o Senhor, o Deus dos seus pais, falou: não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam, por meio do caminho que devemos seguir, a que cidades devemos ir. Isto me parecia uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram o fruto da terra das mãos e os trouxeram até nós. E nos informaram que, dizendo: é boa essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e dizendo: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até o céu. E também vimos ali os filhos de Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo que fizeram, que ele fez conosco no Egito. E também no deserto onde vocês
Viram o que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho, por todo o seu caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde vocês deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa geração perversa será ou verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção a Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra e darei a ele e os filhos dele a terra que ele pisou, porque perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará na terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, é ele quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós iremos e lutaremos, segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se amarraram, cada um com os seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes farei. Eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitam naquela região montanhosa saíram contra vocês, os perseguiram como fazem com as abelhas e os derrotaram desde Seir até a Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês, e assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Deuteronômio 2. Depois voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor nos havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: vocês já rodearam bastante esses montes, agora sigam para o norte. Ordenei ao povo dizendo: vocês passaram pelo território dos seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque a terra deles não darei a vocês, nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber, pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor seu Deus esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. E assim, passamos ao lado do território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, bem como no caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a vocês herança na terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. E antigamente os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas os chamam de Emins. Antigamente, também os Oreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali. Os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles. E assim como Israel fez à terra a sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Agora levante-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passaremos o ribeiro de Zered. O tempo de que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. E até toda aquela geração de homens de guerra desapareceu no meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava com eles, para os destruir no meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe dei herança, porque eu tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é a considerada
terra dos Refaíns, antigamente habitada nela Refaíns e os amonitas e chamavam de Zanzumins. Povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Cafitorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Armor. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, Amorreu, rei de Esbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quedemote, mandarei mensageiros a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comemos e também água que bebermos. Tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar, até o que passaram no Jordão e entremos na terra do que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. E o Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele, comece agora a tomar posse do país deles. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, nos entregou nas nossas mãos e nós o derrotamos, a ele e aos filhos dele e a todo o seu povo. Também, naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde Aroer, que está à beira do vale Armon, e a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós, e tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. E Deuteronômio 3. Depois voltamos e fomos na direção de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse: não tenha medo, porque eu entreguei nas mãos dele, nas suas mãos, ele e todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus que habita em Esbom. E o Senhor nosso Deus entregou nas mãos também o Og, rei de Bazã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos as suas cidades, e não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o rei de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portões de ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos totalmente, como fizemos com Seom, rei de Esbom, destruindo por completo cada uma das cidades com seus homens e suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e despojo das cidades tomamos para nós por presa. E assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles dois reis, dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, porém os amorreus o chamam de Senir. Tomamos também as cidades do Planalto, toda a Gileade e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Og, o rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura pela medida comum. Tomamos posse dessa terra nesse tempo, a região que vai de Aroer, que está junto ao vale de Armon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades. Dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, toda a região de Bazã e o rei de Og, dei a meia tribo de Manassés.
toda aquela região de Argob, todo o Bazã se chamava terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até a fronteira dos Jesuritas e Maacatitas, isto é, Bazã e as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. E Maquir, rei de Gileade, aos Rubenitas e Gaditas, deste Gileade, até o vale de Armon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque na fronteira dos filhos de Amon, bem como Arabá e o Jordão por fronteira, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, pelas encostas do monte Pisga para o leste. Nesse mesmo tempo eu os olhei, eu ordenei dizendo, o Senhor, o Deus de vocês, que lhes deu essa terra para que vocês tomem posse dela, todos os homens valentes armados devem passar adiante de seus irmãos, filhos de Israel. Então, somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficaram nas cidades que lhes dei. Hoje, vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles e do outro lado do Jordão, e depois vocês poderão voltar, cada um à sua propriedade que lhes dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo, você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses dois reis? Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem luta por vocês. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo, o Senhor Deus, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse, basta, não me fale mais nisso. Suba ao monte, ao alto monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordem a Josué, anime-o e o fortaleça, porque ele irá à frente deste povo e fará possuir a terra que você apenas verá. E assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Amém? Paramos por aqui, Deuteronômio 3. Amanhã continuamos a partir do capítulo 4. Não esqueça de deixar o seu like, por favor. É só um joinha que contribui bastante com o nosso trabalho. E se quiser deixar um comentário, uma oração, algo assim, só fazer aqui nos comentários desse vídeo. Deus o abençoe ricamente.